Olá, tudo bem? Eu me chamo Lucas Carlos Vieira e hoje nós vamos falar sobre a reserva de domínio em contratos de compra e venda de equinos. Dentro desse bate-papo que nós falaremos um pouco mais sobre esse instrumento jurídico de grande importância para o ramo de cavalos, especialmente, eu separei 4 subespécies de assuntos para que nós consigamos tratá-los de uma maneira satisfativa a todos nós e, consequentemente, vocês também não tenham maiores outras dúvidas. Primeiro, qual que é a importância de falarmos hoje da reserva de domínio em contratos de compra e venda de equinos? É que, até o dia 19 de março de 2016, vigorava um antigo Código de Processo Civil que era datado de 1973. E nesse código nós tínhamos uma previsão expressa para uma ação que buscava reintegrar aquele animal em caso de não pagamento pelo comprador. Ocorre que a partir de 18 de março de 2016, nós tivemos um novo diploma, uma nova lei que entrou em vigor, que é o novo Código de Processo Civil, e que modificou circunstancialmente aquilo que nós tínhamos de previsto anteriormente. Mas antes de falarmos um pouco mais sobre essas modificações, vamos entender primeiro o que é a reserva de domínio. O que é hoje a reserva de domínio? Esse tema ele é tratado numa lei federal, que é o Código Civil de 2002, lá no seu artigo 521. E a reserva de domínio nada mais é do que a possibilidade jurídica de se restringir a propriedade de um animal até que seja quitada integralmente a compra e venda a prazo. Significa dizer que aquela pessoa que detém a propriedade do animal pode reservar para si a propriedade dele até que o comprador adquira e pague integralmente o valor acordado durante um determinado tempo e desde que previsto em contrato, evidentemente. Pois bem, para que eu consiga ter uma reserva de domínio estritamente válida, existem alguns requisitos. E aqui nós temos que debater quais são esses requisitos. O primeiro requisito, e antes de qualquer tipo de discussão jurídica, é que é necessário que eu tenha um contrato escrito. Sem um contrato escrito, eu não consigo estabelecer qualquer tipo de cláusula com reserva de domínio. Vale dizer o seguinte: não é possível a reserva de domínio em contratos verbais, orais ou até mesmo por trocas de aplicativos, ok? O segundo ponto, que também é muito importante a todos nós, é que, havendo a expressa previsão da reserva de domínio dentro desse contrato escrito, esse contrato necessariamente deve ser registrado no domicílio daquele comprador. Ou seja, a partir do momento em que eu firmo com o comprador um contrato escrito reservando o domínio daquele animal, eu tenho que, após assinado, levar aquele contrato junto ao cartório de notas do domicílio do comprador. Ou seja, se o comprador reside, por exemplo, numa cidade adjacente a São Paulo, como Mogi das Cruzes ou São José dos Campos, eu tenho que necessariamente pegar aquele contrato, levar até o cartório de sua residência e registrar lá. Sem isso, a cláusula de reserva de domínio não tem qualquer tipo de validade perante terceiros. Ou seja, aquele comprador, mesmo não pagando o animal a prazo, ele ainda assim poderia vender a terceiros e esse terceiro não teria ciência pública desse ato, de modo a inviabilizar no momento posterior a retomada desse animal, conforme a gente vai ver também. A terceira questão que para a gente é muito importante é que a reserva de domínio não pode ser colocada para qualquer animal. A reserva de domínio ela visa necessariamente proteger aquele animal único. Significa dizer o seguinte: para a reserva de domínio, somente pode ser utilizada em contratos com animais de altíssimo rendimento, tal como nós temos hoje na Sociedade Brasileira de Hipismo. Então não há qualquer outra possibilidade de fazermos uma reserva de domínio para todo e qualquer cavalo ou qualquer outro semovente. Pois bem, questões interessantes da própria reserva de domínio. A primeira questão muito interessante da reserva de domínio é que ela é totalmente distinta da alienação fiduciária. Por quê? Porque na alienação fiduciária, o vendedor se desliga do próprio bem móvel, ao passo que na reserva de domínio,
aquele proprietário ou vendedor, ele ainda está ligado com o vínculo de propriedade com o animal. Ou seja, ele só deixa de ser proprietário a partir do momento em que há a quitação integral daquela obrigação a prazo pelo comprador. Também na reserva de domínio há uma distinção clara com a alienação fiduciária, porque nesta existe sempre um terceiro interessado, que na verdade ele fica investido na qualidade de financiador daquela compra e venda que está sendo intermediada. No caso prático, nós temos sempre esse intermediador como uma entidade bancária, um banco ou então qualquer outra pessoa jurídica equivalente a isso. Também há uma diferença muito clara quando a gente fala que o comprador não poderá vender o animal. Significa dizer o seguinte, aquela pessoa que compra o animal a prazo com uma cláusula de reserva de domínio válida, significa dizer, com contrato escrito, registrado no domicílio do comprador, e desde que esse animal seja infungível, ou seja, seja único e de grande potencial valorativo, o comprador não pode vender esse animal a terceiros. Porque se isso acontecer, a venda posterior era considerada nula. O que significa dizer que para a gente ela nunca existiu e nunca pode ser encarada como tal. E o mais importante, a meu ver, dessas questões da reserva de domínio é que, uma vez passada a propriedade, ou melhor, a posse desse cavalo para o comprador, ele, a partir de então e até o momento em que não pagar todo o valor da compra e venda parcelada, ele é responsável por todo e eventual dano causado a esse animal. Ou seja, vendido o cavalo ao comprador e este, ainda com a cláusula de reserva de domínio, acabe por matar o animal tem uma lesão seríssima. Todo e eventual dano advindo desse comportamento é imputado sempre ao comprador. Ele é o depositário desse animal. Pois bem, falamos um pouco aqui dessas características intrínsecas da própria reserva de domínio. E nós sabemos que os contratos são feitos para serem cumpridos, mas existem algumas vicissitudes da vida que fazem com que as pessoas deixem de cumprir o contrato. E uma delas é se o comprador não pagar aquilo que é devido no tempo esperado e dentro das conjecturas econômicas que foram acordadas no contrato. Pois bem, existem duas possibilidades reais para que esse contrato seja resolvido de uma maneira extrajudicial ou então judicial. A primeira delas é necessariamente que esse contrato, que é registrado no domicílio do comprador, seja protestado, ou seja, o vendedor, verificando que não há o pagamento pelo comprador, deve pegar o contrato registrado em seu domicílio e novamente levar até aquele cartório onde ele foi registrado e ali pedir que ele seja protestado. O protesto nada mais é do que uma cientificação ao comprador de que o contrato está resolvido, ou seja, por uma falta do próprio comprador, que deixou de pagar aqueles valores acordados, ele então perde o direito de ter a propriedade daquele animal. Pois bem, além dessa possibilidade jurídica, ou seja, do protesto no próprio cartório, existe também a possibilidade judicial de se ajuizar uma ação chamada ação de interpelação, em que, por meio do Poder Judiciário, o vendedor interpela, comunica ao próprio comprador que aquele contrato estaria desfeito por uma culpa exclusiva do próprio comprador. Ou ainda, verificando-se que não há possibilidade desse cumprimento extrajudicial, ou seja, do próprio comprador devolver o animal ou então pagar aquilo devido para que o contrato continue a valer, o próprio vendedor pode ajuizar uma ação de cobrança, cobrando basicamente aquilo que está no contrato, ou seja, aquilo devido e a vencer, além de perdas e danos e outros custos inerentes à própria transação, ou então reaver a posse do animal por meio de uma ação que nós iremos falar logo mais. Pois bem, existe um requisito imprescindível que deve ser utilizado para qualquer tipo de ajuizamento da ação que nós iremos falar a partir de então. Qual é? É necessário que antes de ajuizar a ação para reaver a posse desse animal,
haja necessariamente uma notificação extrajudicial, seja ela vinda do cartório, onde houve o protesto, seja ela que necessariamente venha por meio de uma interpelação. Sem esses requisitos, nós não temos a condição necessária para reaver a posse do animal. Isso já foi decidido, inclusive, pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de julgamento no recurso especial 1629 de Minas Gerais, provindo de Minas Gerais. Pois bem, passados todas essas premissas, para sabermos o que é a reserva de domínio, quais as vicissitudes que é necessária para que ela entenda válida, se entenda válida, e já sabido também que é necessário essa notificação, seja ela extrajudicial por meio do cartório ou uma interpelação por meio do Poder Judiciário, passemos a debater então o que de fato podemos fazer no caso de um inadimplemento, ou seja, de um não pagamento daquelas parcelas mensais. Pois bem, antes de 2016, ou melhor, até 17 de março de 2016, nós tínhamos uma previsão específica no nosso Código de Processo Civil, que estava lá no artigo 1071, que basicamente dizia o seguinte: uma vez colocada em mora, em dívida, o comprador, poderá o vendedor, através de um pedido liminar, reaver o animal que foi lhe vendido ao próprio comprador, através de busca e apreensão. Ocorre que o novo Código de Processo Civil de 2016 basicamente extinguiu essa possibilidade da busca e apreensão, de modo que nós ficamos então num limbo jurídico e não sabíamos como então reagir diante de um estado em que o comprador deixa de pagar e ainda assim tem a posse direta desse animal. Pois bem, qual a ação então deveríamos utilizar para reaver esse animal? O Código Civil, no artigo 526, estabeleceu que a ação para esse tipo de celeuma, para esse tipo de problema jurídico, é a ação de reintegração de posse. A partir então de 2016, nós entendemos que a perda da posse do cavalo, de qualquer ser movente, ou seja, de qualquer animal, atrelada a uma reserva de domínio, deve ser considerado como esbulho, ou seja, perda da posse. E a perda da posse se resolve através de uma ação de reintegração de posse. Importante também que dentro desse parâmetro da ação de reintegração de posse seja estabelecido que, uma vez não encontrado esse animal na reintegração, ou seja, o vendedor ajuiza a ação, busca através de um mandado judicial a retomada desse animal e o comprador, por exemplo, se nega a entregá-lo, ou então se nega até mesmo demonstrar que está com esse animal. Essa ação ela é convolada, ou seja, ela é modificada numa ação de execução em que o próprio comprador, ao invés de retomar a propriedade e a posse desse animal, ele passa então a executar o contrato como um valor em si, líquido e certo. Significa dizer o seguinte: não buscando a posse do cavalo, porque, por exemplo, o comprador sumiu com esse cavalo, ou então necessariamente passou a terceiros de uma maneira inválida, o próprio vendedor pode necessariamente executar, significa dizer, cobrar aquele comprador por meio do próprio contrato firmado com reserva de cláusula de domínio. Pois bem, algumas dúvidas que surgem nesse cenário e que necessariamente devem ser esclarecidas até então. A primeira pergunta é possível a retomada do animal e o cumprimento forçado do contrato? Significa dizer o seguinte: o vendedor, já verificando que o próprio comprador não vai pagar, ele pode, ao mesmo tempo, retomar o animal e cobrar aquilo que está no contrato? Não. O artigo 526 do Código Civil estabelece que há uma alternativa de opções, ou seja, ou eu cobro aquilo que está no contrato mais perdas e danos e outros custos envolvidos dentro dessa ação, ou então necessariamente eu cobro o valor que está dispendido no próprio contrato, ou então, e é a terceira talvez maior hipótese, que eu busque a retomada daquele animal como compensação financeira dos valores até então não pagos.
Muito importante também dizer que no caso de uma retomada do animal, aquele valor pago até então pelo comprador, ele pode ser reavido por aquele, se excedente ao próprio valor da compra, ou então pode servir como uma maneira compensatória, seja por meio de multa ou então por meio de perdas e danos ao próprio vendedor. E uma coisa que talvez seja muito interessante a todos os vendedores de cavalos é que todas essas despesas havidas, seja para ajuizamento de ação, notificações extrajudiciais ou judiciais, elas devem ser incluídas dentro desse montante que foi pago até então pelo próprio comprador. Pois bem, questões que devem ser objeto de previsão nesses contratos de compra e venda. E aqui talvez seja a maior preocupação de todos os vendedores de animais. O Código de Processo Civil lá de 16, na verdade promulgado em 15, mas vigente em 16, ele estabelece a possibilidade de se fazer negócios jurídicos processuais. Ou seja, eu consigo estabelecer dentro de um contrato de compra e venda com reserva de domínio quais são as obrigações e qual o procedimento que eu possa adotar para, no caso de um descumprimento de contrato, reaver aquele próprio animal. Por exemplo, se dentro de um contrato ficar estabelecido um procedimento em que, uma vez não paga uma ou duas parcelas mensais daquele valor, é possível que as partes, de comum acordo, estabeleçam a possibilidade de uma reintegração liminar ou então uma busca e apreensão liminar, de modo a modificar aquilo que hoje nós temos na lei. Isso traria uma série de benefícios a todos, principalmente ao próprio vendedor, que poderia retomar o animal de uma maneira muito mais rápida, com uma ordem liminar, do que necessariamente esperar algum tempo a mais para que essa reintegração de posse pudesse vir a acontecer. Desse modo, pode-se também já prever no próprio contrato, através de um negócio jurídico processual, que todas as despesas advindas dessa movimentação em razão de um inadimplemento de contrato, de um descumprimento de contrato, sejam imputadas necessariamente ao comprador em detrimento do próprio vendedor. Pois bem, está aqui então explicado um pouco sobre a reserva de domínio e eu me encontro à disposição dentro desses telefones que foram contactados aqui por vocês. Um abraço e até mais.